Obi-Wan Kenobi é um cara muito interessante. A gente geralmente foca demais no Anakin Skywalker e por boas razões. Anakin Skywalker, afinal de contas, é o protagonista da história, né? Ele é o principal de Star Wars. Só que Obi-Wan Kenobi, ele é igualmente importante, igualmente interessante, o mesmo tanto quanto Anakin Skywalker. É até engraçado de explicar isso, Obi-Wan Kenobi, ele é tecnicamente o que Anakin Skywalker era pra ter sido. A vida, a infância de Obi-Wan Kenobi é muito similar à infância de Anakin. Assim como Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi também teve um amor na sua infância. Assim como Anakin teve Padmé, Obi-Wan Kenobi teve a sua Padmé, Satine Kryza, e Obi-Wan mostrou pra gente que é completamente possível seguir as regras da Ordem Jedi sem cair pro lado sombrio como Anakin caiu. A história de Obi-Wan Kenobi é uma história de superação, enquanto a história de Anakin Skywalker é uma história de fracasso, é uma história de falha. E o que faz Obi-Wan Kenobi ser mais interessante ainda é que Obi-Wan Kenobi não tem 1% do potencial que Anakin teoricamente tem. Claro que eu tô exagerando aqui, você consegue entender isso, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que Anakin, ele é considerado tipo o deus de Star Wars, ele é o indivíduo, o ser humano, é uma pessoa. Pelo que a gente sabe, a taxa recorde de midichlorians, então teoricamente, Anakin tem tipo o poder de um deus. Não é à toa que ele consegue até mesmo controlar os deuses de Mortis. Anakin realmente tem o poder de um deus, o que é completamente oposto ao que Obi-Wan Kenobi é. Obi-Wan Kenobi, ele não tem o poder de um deus. Obi-Wan Kenobi é um cara muito simples. Mesmo assim, mesmo sendo um cara tão simples lá na Vingança do Sith, durante o duelo final lá em Mustafar, extremamente traumatizante e trágico, a gente vê que durante o duelo, Anakin e Obi-Wan Kenobi, eles entram em uma espécie de competição da força. Os dois jogam um empurrão da força em direção um ao outro, e apesar de ter o poder de um deus, apesar de ser extremamente poderoso, Obi-Wan Kenobi, ele consegue segurar o poder de Anakin Skywalker. Chega a ser incrível e é o que a gente vai explorar e estudar aqui hoje. Como que Anakin Skywalker, sendo tão poderoso, não conseguiu ganhar de Obi-Wan Kenobi durante esse duelo de empurrão em Mustafar? Ou melhor, como é que Obi-Wan Kenobi conseguiu peitar Anakin Skywalker no empurrão? Essa é a pergunta muito mais difícil de responder. Obi-Wan Kenobi, desde quando era jovem, ele sempre teve dificuldade com a força. O próprio Qui-Gon Jinn percebeu isso. Qui-Gon Jinn disse que Obi-Wan Kenobi aprendia em uma velocidade muito diferente com qual ele mesmo aprendeu quando era criança, um padawan, né, um jovem. Quando Qui-Gon Jinn era jovem, sendo aprendiz de Conde Dooku, Qui-Gon Jinn rapidamente se tornou um orgulho de seu mestre. Conde Dooku, ele viu um potencial gigantesco em Qui-Gon Jinn. Claro, todo mundo tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco. Qui-Gon Jinn nunca foi tão, assim, super habilidoso com um sabre de luz, mas quando se tratava da força, viver no momento, entender a força, assim, compreender os mistérios mais profundos da força, Qui-Gon Jinn, ele rapidamente se especializou nisso e ele rapidamente conheceu a força muito bem. Mas Obi-Wan Kenobi era diferente, e era fácil de ver a fraqueza de Obi-Wan Kenobi. Qui-Gon Jinn percebeu isso, especialmente durante o combate. Era ali na hora do conflito, na hora da luta da batalha, que a fraqueza de Obi-Wan Kenobi ficava mais evidente. Quando se tratava de combate com o sabre de luz, Obi-Wan até que era uma pessoa assim mediana, decente, mas quando se tratava do uso da força, especialmente do uso da força durante o combate, a meditação da força durante o combate, Obi-Wan era bem fraco, bem inferior nessa área, na área do uso da força, o que é normal, né? Como eu disse, todo mundo assim tem o seu dom na força, uns são mais sábios com a força, outros são excelentes combatentes como Conde Dooku, como Anakin Skywalker se tornou, enquanto outros são mais habilidosos com o uso da força, normal. Mas aqui, esse é o momento chave que separa Obi-Wan Kenobi de praticamente todos os outros Jedi. Bem, não todos, mas da maioria. Obi-Wan Kenobi sabia dessa sua fraqueza, ele conhecia o seu ponto fraco muito bem, e contrário de outras pessoas, por exemplo, se uma pessoa, vamos supor que é fraca com o sabre de luz, essa pessoa começa a se especializar mais no uso da força.
normal. E vice-versa, né? Uma pessoa habilidosa demais gosta demais de sabres de luz, como o Conde Dooku, essa pessoa se especializa mais em sabres de luz e acaba deixando o outro lado, o uso da força, um pouquinho de lado. Obi-Wan Kenobi era diferente, ele conhecia sua fraqueza, como todos, a maioria conhecem as suas fraquezas, só que Obi-Wan Kenobi, inicialmente, isso começou como uma forma de querer impressionar Qui-Gon Jinn, mas Obi-Wan Kenobi começou a se esforçar demais na sua fraqueza. Obi-Wan Kenobi treinava as habilidades da força como se fosse a sua área favorita de ser treinado, e na verdade ele gosta mais de sabres de luz. Mas ele treinou tanto que mesmo sendo, teoricamente, medíocre no uso da força, inicialmente, né? Mesmo tendo baixos níveis de midichlorians, Obi-Wan Kenobi era bem na média, assim, média baixa em termos de taxas de midichlorians. Mesmo assim, ele treinou tanto que ele conseguiu refinar o pouco que ele tinha. Ele conseguiu fazer ser muito à base do treinamento excessivo, à base do esforço mesmo. Então aqui, vamos avançar para a cena da vingança do Sith, quando os dois estão duelando. Se a gente analisar aqui com cuidado, a gente percebe que na verdade foi Obi-Wan Kenobi que iniciou a competição de empurrões com a força, e na verdade foi Anakin que se defendeu contra o empurrão de Obi-Wan Kenobi. O que a gente tem nesse momento aqui, quando as duas mãos estão próximas uma da outra, a gente tem, de um lado, Anakin Skywalker, que a gente vai chamar de potencial cru com a força, e do outro lado a gente tem o que a gente chama de potencial refinado. É o poder cru versus poder refinado. Observando cuidadosamente aqui, a gente percebe que, eventualmente, durante essa competição de força, a mão de Obi-Wan Kenobi aqui começa a dar uma leve inclinada para trás. Então mesmo com todo o treinamento de Obi-Wan Kenobi, mesmo estando tão refinado assim na força, a impressão que eu pessoalmente tenho é que essa competição aqui de empurrão da força, se ela demorasse um pouquinho a mais, eu acho que Anakin Skywalker tinha acabado ganhando, o que faz sentido, né? Anakin é o escolhido e mesmo com muito treinamento, é difícil você comparar o seu poder com o poder do cara que basicamente controla deuses, né? Os deuses de Mortis. Mas colocando isso de lado, isso simboliza pra gente o quão poderoso Obi-Wan se tornou com a força. Ele ficou tão forte com esse empurrão da força que a gente já viu ele já utilizando esse empurrão em ninguém menos que General Grievous. Eu acho que não. E a gente sabe que General Grievous, com aquelas garras do pé, ele fica basicamente travado no chão, né? Ele vira um tanque de guerra imobilizado. E Obi-Wan Kenobi consegue empurrar General Grievous. Mas me diz aí nos comentários, você concorda comigo? Se o duelo fosse um pouquinho mais longo, você acha que Obi-Wan tinha perdido ou você acha que ainda teria dado empate? E se você gostou do vídeo, seja esforçado, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.